Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui sou eu de novo, professor Giovanni, para explicar o PET 1, semana 3. Hoje nós vamos falar sobre reinos e domínios, tá bom? Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho e não se esqueça, deixe o seu like. O tema domínios e reinos, né? Então, nós vimos lá que existe agora esse novo conjunto. Além do ré, ficou fácil, tem um domínio, né? Aí ficou dó, ré, mi, não, dó, ré, dó, ré, ficou fácil. Não, ficou difícil, né? Mais difícil de lembrar. Mas o tema é a classificação em 5 reinos. Vamos falar primeiro sobre ela, né? O Whittaker trouxe o reino Monera, organismos procariontes, unicelulares, exemplo, bactérias e cianobactérias. Já o reino protista são organismos eucariontes, unicelulares, autotróficos ou heterotróficos. Exemplo, pode ser protozoários e algas unicelulares. Ah, professor, eu vi lá no livro que coloca a alga pluricelular aqui dentro. Beleza, o problema é deles. Mas não encaixa. Inclusive, desse jeito aí, inclusive, o reino já está caindo também com as algas pluricelulares, então vai cair mais rápido ainda. Então, o reino Fuji, por sua vez, são organismos eucariontes, unicelulares ou multicelulares, né, heterotróficos, não tem autotróficos. Exemplo, cogumelos e leveduras, tá? Já e ainda com o Whittaker, o reino planta, organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos. Exemplo, algas, multicelulares e vegetais inferiores e superiores. Apesar de que alguns, né, autores colocam as algas fora, né, trazem ela para dentro, outros colocam fora. Então é uma coisa muito confusa isso aí. E o reino Animalia são organismos eucariontes, multicelulares e heterotróficos. Exemplo, animais invertebrados e vertebrados. Então está aqui a divisão em 5 reinos, né? Inclusive, por isso que a gente fala que o protista ele é insustentável. Por quê? Porque ele é polifilético. O que é polifilético? Ele tem mais de uma origem aqui, né? E porque para um grupo existir, ele tem que ter o ancestral e o final do ramo. E ele não tem o final dos ramos, né? Então, acaba que parte dessas algas vão embora para... Parte dos protistas não entram aqui, né? Mas parte deles vão embora aqui, ó, junto com a Animalia, no final das contas, ou então vai criar grupo próprio para eles. Parte vai embora com planta. Isso é fato. Vai acabar deixando de existir. Mas enfim. E aí tem a classificação em 6 reinos, que é de Woolsey, né? Woolsey trouxe já o reino bactéria, o reino Monera deixa de existir, né? São seres procariontes unicelulares. Bactérias e cianobactérias. A arqueia, reino arqueia, organismos procariontes, autotróficos ou heterotróficos e que habitam ambientes extremos, por exemplo, apresentando altas temperaturas e concentração de metano ou enxofre. Esses organismos assemelham-se em termos evolutivos mais aos eucariontes do que às bactérias. Então, por isso, um reino só dele. E aí ele traz o reino protista, organismos eucariontes, unicelulares, autotróficos, heterotróficos, exemplos protozoários e algas. E o fungi também, né, organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos, sendo que sua nutrição ocorre por absorção, cogumelos e leveduras. E ele ainda trouxe o planta do mesmo jeito que o Whittaker. E a Animalia também do mesmo jeito que o Whittaker. Lembrando a velha história das algas multicelulares. E aí vamos lá. Segundo as classificações mais recentes, o reino Monera e o protista acaba deixando de existir. Tá? O Monera já deixou e o protista vai acabar deixando. Porque, querendo ou não, eles eram junta-junta, né? O Monera para os procariontes unicelulares e o protista para eucariontes unicelulares, depois eles pegaram e tacaram os pluricelulares lá dentro também. Falta de assunto. Então, tá lá a divisão em 6 reinos com os 3 domínios, né? E aí tem os 3 domínios. Bactéria, os organismos unicelulares procariontes tendo como representantes as bactérias. O arqueia, que são procariontes, tendo conhecidos, né, como arqueobactérias, ambientes extremos, concentração de metano e enxofre. A gente acabou de ver. E o eucária são todos os eucariontes. E essa divisão aqui não tem erro. Ela é unifilética, né? Cada um tem um início, meio e fim. Então tá aí o domínio sem confusão, tá bom? E aí vamos falar sobre o reino bactéria, ou Monera.
Compreende as bactérias, cianobactérias, organismos celulares procariontes. A maioria desses organismos possui parede celular constituída por peptidioglicanos. Guarda isso. Não são encontradas organelas nas células procarióticas, embora tenha o ribossomo. E também lá no citosol, lá no citoplasma, tem moléculas de DNA circulares, né, chamadas plasmídeos. Ainda sobre eles, o material genético é formado por cromossomos dispersos no citoplasma, quer dizer, não tem parede celular, né? Giovanni. Membrana nuclear, não tem membrana nuclear, reproduzem assexuadamente por bipartição ou cisciparidade. Mas às vezes costuma rolar umas trocas genéticas no reino Monera, tá? Entre planta, entre algo. Ainda sobre Monera, o material genético é formado por cromossomos dispersos no citoplasma, quer dizer, não tem membrana nuclear. Reproduzem assexuadamente ou por bipartição ou cisciparidade, né? Mas ocorre às vezes trocas genéticas entre bactérias, tá? E que a gente às vezes chama de reprodução sexuada, mas que não é uma reprodução, né? Os representantes desse reino podem ser heterotróficos ou autotróficos, heterótrofas ou autótrofas, não importa o sufixo utilizado, né? O que importa é o prefixo, né? O radical da palavra. Aí as heterótrofas podem realizar os vários tipos de fermentação e vários tipos de respiração, como a aeróbia e a anaeróbia. Quer dizer, faz tanto a respiração quanto a fermentação, isso tudo, a respiração anaeróbia. Dentre as autótrofas, existe ainda diversidade de mecanismos, como a quimiossíntese e a fotossíntese, as autótrofos, tá? Apresentam formas diversas, como cocos, pode ser esférica, bacilo alongada, espirilos em forma de espiral, vibriões como uma vírgula, tá? Então tá aí a representação desses tipos aí, sendo que na verdade às vezes eles podem estar juntos, streptococcus, estafilococcus, streptobacilo e aí vai, né? Tudo depende de como se forma. Então vamos para o arqueia. O arqueia, do grego, significa antigo. Contempla um pequeno número de espécies procarióticas e unicelulares, geralmente microscópicas, pertenciam ao reino Monera antigamente, né? Agora já não pertence mais. Este grupo se apresenta mais semelhante aos seres eucarióticos do que com as bactérias propriamente ditas. Por quê? Porque a membrana citoplasmática se assemelha bastante com a dos eucarióticos, por conter fosfolipídios, estes em cadeia linear, com ligações do tipo éster, igualzinho nos eucarióticos, né? Aí, o cromossomo é geralmente único e circular, bem parecido com nisso aí, né? Procarióticos, né? Vivem em ambientes extremos, e aí aquelas regiões lá incompatíveis com a presença de seres vivos, né? Geysers, vulcões, lagos ácidos, altas concentrações salinas, pântanos onde não chega muitas vezes o ar, tubo digestório de determinados animais, produzindo metano, né? Então olha a arqueia aí. Acredita-se que este fato se deve à antiguidade do grupo e às poucas mudanças que seus representantes sofreram ao longo do tempo. Quer dizer, eles estão adaptados à terra primitiva. Ou seja, se o mundo começar a ir para o fim, quem vai sobreviver são eles, né? Então, quanto à estrutura desses organismos, pode se apresentar espiraladas, cocos, bastão, bem parecido também com as bactérias, né? A parede celular nesse indivíduo, quando é presente, sempre desprovida de peptídeo glicano, quer dizer, já não tem mais peptídeo glicano. Entretanto, esta varia bastante de acordo com a espécie, indicando que o ancestral poderia ser desprovido de parede. Tá bom? Grava isso também, isso também é importante. Então, olha aí as árqueas, né? Professor, é bactéria, é bem parecido mesmo, né? Então, tema, protista. Os protistas são eucariontes, a maioria dos protistas é unicelular, porém existem algumas pluricelulares e também coloniais, tá? Então, lembrando que eles colocaram as algas aí dentro erroneamente, mas elas estão aí, às vezes, em muitas bibliografias, né? As pluricelulares. Então, alguns protistas são autótrofos, né? Tem alguns que fazem fotossíntese, mas existem muitas heterótrofas. Dentro das heterótrofas, há algumas que são capazes de fazer várias coisas. E tem algumas que fazem as duas coisas, tá? Mixotróficos, às vezes são
autótrofos, às vezes são heterótrofos, depende do ambiente, né? E aí, algumas espécies observam-se reprodução sexuada. Nesse caso, aí já começa a aparecer a reprodução sexuada, mas a maioria é assexuada. Grande parte dos protistas vivem em ambientes aquáticos, mas tem aqueles que não vivem em ambiente aquático. Tem alguns que vivem no solo e muitos vivem dentro de outros seres vivos, alguns causando patologias, né? Como são alguns protozoários causadores de doenças, né? O reino protista é caracterizado por ser um grupo de diversos organismos eucariontes, possuem características próprias e são polifiléticos, o que eu tenho falado desde o começo. É formado por vários organismos eucariontes que se diferem das características de fungos, vegetais e animais. Quer dizer, eles pegaram o que não encaixava e enfiou ali dentro. É bem errôneo essa ideia. Então, as algas multicelulares podem fazer parte de outro reino, o reino vegetal. Entretanto, esses organismos são incapazes de formarem tecido verdadeiro. Então já começa a ter incompatibilidade, é por isso que eles pegaram e colocaram aí dentro. A partir disso, houve a necessidade de se criar um reino próprio, para que as características fossem estudadas de forma separada, mas ainda não foi feito, tá bom? Então, tem gente que coloca lá, tem gente que coloca cá, mas seria, né, tem esse impasse ainda até hoje de onde vai. Então tá aí o reino protista, né? Um protozoário aqui, o Trypanosoma cruz. Temos aqui algumas de forma livre, que inclusive são até autótrofos, que tem as espículas, aquela coisa toda. Tem as algas unicelulares, a alga vermelha aqui, né? Tem aqui a alga parda, que aí é o impasse, né? Para onde que ela vai? Se ela vai para as plantas, se ela fica aí. O reino fungi são organismos heterotróficos, eucariontes, que podem ser unicelulares e multicelulares. Pluricelulares, eles formam filamentos, hifas, micélio. Os cogumelos, por exemplo. Os unicelulares, as leveduras, tá? Mas que não formam um grupo. Não existe o grupo levedura. Levedura é uma característica, vamos dizer assim, que é o fungo unicelular. As leveduras não são um grupo taxonômico, acabei de falar. Então, as células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina. Ó, reapareceu a parede celular. Quitina. Então, e aí a nutrição dos fungos é heterotrófica, né? Não tem autotrófico, e aí eles podem ser saprófita, alguns às vezes são parasitas, alguns são simbiontes, e aí vai, né? E aí tá os exemplos, né? O cogumelo, 2 tipos de cogumelo, tem um fungo filamentoso aqui que é o polor do pão, temos também aí um outro filamentoso aqui, né? Com os esporos saindo, inclusive, e aqui tem uma levedura, tá bom? Então, o reino planta, os organismos são multicelulares, com células eucarióticas e autotróficos, né? Produzem o próprio alimento. Parede celular de celulose. Olha, ela reapareceu agora de novo, também diferente. Em sua parede, né? E também tem vacúolos e o cloroplasto em seu interior. Então, quer dizer, eles são os autótrofos que têm cloroplasto agora. Os outros não tinham, não. Tá bom? Deixei isso bem claro. Só lá no reino protista que aparece alguns com cloroplasto, mas agora todos têm. A maioria possui células que formam tecidos. Tá? Então estão aí as briófitas, as pteridófitas, a gimnosperma e a angiosperma. Tá bom? Isso aí é tema para outra aula, né? Então temos o reino animalia, ou metazoa, né? São organismos multicelulares, eucariontes, que apresentam nutrição heterotrófica, todos, né? Então, uma das características marcantes é a capacidade de locomoção, embora existem algumas espécies que são sésseis, né, fixas, não se locomovem, como os poríferos lá, né, as esponjas. Mas, embora na fase larval, eles também se locomovam. Né? Os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos, que não formam tecidos. Tá? Então, está aí a diversidade de animais. Bem complexo, né? Então tem aqui um quadro que está lá no PET comparativo, né? E aí nós temos lá os domínios, né? E as características. Envoltório nuclear. Os procariontes não tem, só a eucária que tem, né? Número de cromossomos, 1 nos procariontes, eucarionte vai ter mais de 1. Configuração cromossômica, circular nos procariontes e linear nos eucariontes. Organelas membranosas ausentes
nos procariontes e presente em eucário. Lá no PET tinha uma questão lá, organelas. Não escreveu que era membranosa. E procarionte tem ribossomo, então é presente. É presente. Citoesqueleto ausente nos dois procariontes e no eucarionte presente. Fotossíntese com uso de clorofila. Tá? No arqueia não faça, não usa isso aí, tá? Então, bactéria presente e eucária também presente. E aqui eu queria chamar a atenção. Né, o tipo de célula procarionte no Monera, protoctista, que eu odeio esse nome, protista, é porque eles pegaram isso aqui e enfiaram as algas aqui dentro, eles tiveram que trocar o nome, né? Fungo eucarionte, planta eucarionte, animal eucarionte. A organização do corpo, se é uni ou pluricelular. Nutrição, autótrofo ou heterótrofo, você tem acesso aí. O ambiente que habitam, você vai ser aquático terrestre. Hábito de vida, se é livre, parasita ou decompositor, coisas desse tipo assim. E exemplos, né? Aí tem os exemplos aí, bactérias e arqueias, ainda com Monera como um reino único, né? Mas aí eu queria abrir esse parênteses, a parede celular. Monera é presente, mas é de peptídeo glicano. Protoctista, ausente. Fungo, presente, mas é de quitina. Planta, é presente, mas é de celulose. E animalia, ausente. E aí eu chego justamente na questão que me deu dor de cabeça aqui, porque teve gente me xingando aqui no canal, dizendo que eu estava errando, que está errado. Olha aqui, ó. Onde que desaparece a parede celular? Tinha gente brigando falando que é o 5, porque animal não tem parede celular, mas protista também não tem. Então, a parede celular desaparece aqui já na formação das células eucariontes, porque ela vai reaparecer aqui e vai reaparecer aqui. Tá? Porque lá no outro vídeo eu explico essa ideia do conceito de parcimônia. Quanto menos eventos ocorrerem, melhor. Você vai falar assim, professor, ocorreram 3 eventos. Mas se ela não desaparece aqui, vão ocorrer quantos? Aí ela vai ter que desaparecer aqui, desaparece aqui e reaparece. Por quê? Porque aqui é peptídeo glicano. Aí vai reaparecer aqui com celulose, desaparece aqui e aparece de novo com quitina, e aí desaparece de novo para animal. Olha que tanto de evento que teria que ocorrer. Então, com certeza, é o número 1 que é o desaparecimento da parede celular. Tá bom? Então, no mais, eu agradeço pela sua atenção. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, com Deus. Até a próxima.